Então, pessoal, hoje nós iremos falar sobre um assunto da hidrologia que é muito importante, né, para a engenharia florestal, que é a interceptação da chuva pelas florestas. A chuva, né, ela tem uma importância muito grande no balanço hidrológico de uma região, né, uma vez que é a principal entrada de água nos sistemas, né? E aí nós sabemos que parte dessa chuva ela fica interceptada nas folhas das plantas, né? E essa água, a partir do momento que ela fica nas folhas das plantas, elas podem percorrer diferentes caminhos, tá? Essa água ela pode retornar à atmosfera sem de fato, né, entrar no sistema solo, tá? Então ela evapora, né, da folha. Ela pode escoar pela folha, né, atingir o caule e atingir o solo. Ao atingir o solo, ela pode escoar na superfície, né, se for um solo bem, digamos, inclinado, uma topografia acentuada. Ela pode infiltrar no solo e aí parte dessa água ela pode ser absorvida pelas plantas. A planta vai absorver essa água, vai transpirar e a água volta para a atmosfera. Ou essa água ela pode percolar pelo lençol freático, pelo solo, e atingir, né, o lençol freático ou subterrâneo. Então, observem só que a cobertura do solo, né, nesse caso, a cobertura do solo formada pela floresta tem uma importância muito grande nesse processo do balanço hídrico, né? Então, a interceptação da chuva, né, pela cobertura florestal representa uma importante parcela da água que cai sobre a forma de chuva, né, retornando parte dessa atmosfera, como eu falei, alguma parte chega ao solo, né, e aí pode seguir diferentes caminhos. Veja só, a influência da floresta sobre o recebimento e a distribuição das chuvas é de importância significativa, né, dentro tanto do contexto do balanço de determinado local, né, como o balanço hídrico de uma região. A gente vai passar um texto para vocês lerem, né, do professor Paulo Lima, que é muito interessante, né, Walter Lima, desculpa, que é muito interessante porque esse texto vem falando, né, sobre a influência da floresta no balanço hídrico, né, e algumas questões ele traz, né, e faz a gente repensar sobre os conceitos que nós temos, conceitos esses que muitas vezes são conceitos equivocados, tá? Então, pela interceptação, a floresta causa uma diminuição total de chuva que atinge a superfície do solo. Conforme o tipo de floresta, essa redução pode chegar a cerca de 25% da precipitação anual, né? Em regiões de clima úmido, nos Estados Unidos, por exemplo, as perdas por interceptação podem chegar a 254 milímetros por ano. No geral, as pessoas têm uma noção, né, tem uma percepção de que se você tem uma floresta, tá, em uma região, essa floresta ela vai proporcionar o aumento de água, né, no sistema, vai aumentar a água dos rios, tá? Isso aí é uma coisa que muita gente tem na cabeça. E aí, veja só, na verdade, como está sendo dito aqui, como parte dessa água interceptada, né, e ela volta ou pela evaporação direta, né, a água que ficou na folha vai voltar para a atmosfera, ou essa água ela é absorvida, né, pelo sistema radicular e volta para a atmosfera, essa água ela deixa de entrar, tá, nos rios, né, no lençol freático. Então, o que é que acontece, né? É que a floresta, na verdade, ela provoca digamos, uma diminuição da água, né, que vai para o rio, né, que vai para o lençol freático, comparado com uma área, digamos, de pastagem, que tem uma cobertura florestal menor, ou menos de uma área onde você não tem solo, não tem cobertura vegetal. E a gente pode falar assim, por exemplo, na área urbana, né, não tem cobertura. Porque toda água que chove, por exemplo, em uma estrada, ela vai escoar para algum ponto ou vai evaporar. A evaporação ela é pequena,
no caso de uma estrada, de uma área pavimentada, né? Então aí você tem a parte do escoamento, né? Que escoamento vai diretamente para rios, para córregos, enfim. O que a gente tem que se atentar é que é o seguinte, tá? A floresta ela tem um papel importantíssimo nessa questão do balanço hídrico, porque o que que ela faz? Ela reduz a vazão máxima. Né? Por que que ela reduz a vazão máxima? Imagine que você tem uma encosta, né? Uma área ali, de uma fazenda, que você tem uma floresta, então parte dessa chuva, digamos aqui os 25% está sendo dito, né? Ela é absorvida pela floresta, né? E fica parte ali no solo, porque a floresta, né? Ela proporciona, né? Um solo mais profundo, então você tem a maior capacidade de armazenar água, então essa água ela se infiltra, fica armazenada, parte dela volta para a planta absorve, volta para a atmosfera. Então essa água deixa de ir diretamente para os rios. Então quando você tem uma área pavimentada, numa área urbana, ou mesmo uma área com uma cobertura rasteira, né? Grande parte dessa água que chove ela escoa, então rapidamente enche os rios. Então assim, se você comparar, por exemplo, uma pequena bacia com floresta e uma pequena bacia de uma área urbana, você vai observar que o rio, na época das chuvas, ele vai obter, né, vazões máximas maiores que na área de floresta, tá? Então, a vazão máxima na área de floresta, ela de fato ela é menor, tá, comparado com uma área com uma cobertura vegetal pequena ou inexistente. Tá? Isso é fato. Bem, agora sim, o que mais nos importa é que a floresta, ela permite que a maior parte da água, né, seja aproveitada, principalmente infiltrada. E parte dessa água do período chuvoso, ela vai ser infiltrada e vai atender o lençol subterrâneo. Por isso que, em épocas de seca, em épocas de chuva, quando as chuvas no período mais seco, a tendência é que numa subbacia que tem a floresta, tá, ela tenha as vazões mínimas sejam maiores do que numa área sem floresta. Por quê? Porque a floresta permite, né, uma maior infiltração de água no solo. Então, permite com que o lençol freático seja melhor recarregado ao longo do tempo do que uma área que não tem, né? E aquela área que não tem, a água ela mais escoa pela superfície do que ela se infiltra no solo para abastecer os lençóis freáticos, né, e subterrâneos. Então, vocês como engenheiros florestais, é muito importante ter essa noção, tá? Porque muitas vezes a gente acaba vendendo ideias, né, que não condizem com a realidade. Por exemplo, nós vamos plantar uma floresta aqui e vamos aumentar a vazão do rio. Bem, tem que lembrar o seguinte, vai aumentar a vazão mínima, tá? Vai diminuir a vazão máxima. E o que acontece é que você tem uma diminuição da vazão total do rio, tá? A vazão total do rio ela diminui, se você pensar a vazão medida em um ano. Mas a gente tem que pensar também que essa vazão de um ano, né, grande parte dela, numa área descoberta, ela é perdida, né? Ela, inclusive, pode causar estragos, certo? Pode causar estrago com as chuvas máximas, que causa as enchentes, né? Então, a floresta ela é muito benéfica, exatamente em regiões muito susceptíveis, né, a enchentes, né? Porque além de proteger aquela área do rio, né, ou as áreas mais suscetíveis, né, a desmoronamento, a enchentes, ela também possibilita o aproveitamento de maior parte dessa água pelo escoamento, pela infiltração e escoamento subterrâneo, né? Então a gente tem que ter bastante essa noção. E veja só, essa é uma pergunta de provas, tá? De provas aí de concursos, de IBAMA, concursos de Secretaria de Recursos de Meio Ambiente, né? Da Agência Nacional de Águas, que é uma casquinha de banana para muita gente, tá? Essa relação de produção de vazão de rios vezes cobertura florestal, tá?
Bem, então veja só aqui, ó, durante o período sem chuva, né, a transpiração e a evaporação direta da água do solo compõem o consumo total de água por uma superfície vegetada. Então, durante o período chuvoso, todavia, né, a interceptação também passa a fazer parte, né, das perdas de água pelo ecossistema. Então, a gente vai estar mostrando daqui a pouco alguns trabalhos, né, que eles avaliam essa água que fica, né, nas folhas e nos caules e retornam para a atmosfera sem infiltrar no solo, tá? A gente mostra aqui, por exemplo, a gente tem uma situação, né, uma chuva pequena, né, de 5 milímetros, quase toda essa água ela será retida na copa e lá evaporar diretamente para a atmosfera. Então acontece muitas vezes, né? Você às vezes está caminhando e aí tem aquela chuvinha fraquinha, né? Mas conseguiu molhar o solo ali em uma área coberta, né? Se você estiver caminhando, você vai se molhar tudo. E aí você vai ver que debaixo de uma árvore, né? Uma árvore frondosa, ou mesmo ali de um bosque, o solo está seco, né? Tanto é que a gente acaba muitas vezes utilizando, né, uma árvore para se proteger da chuva, né? Faz da árvore um guarda-chuva, certo? Isso acontece por quê? Porque em chuvas muito pequenas, né, a floresta, a copa das árvores, de fato, ela interceptam, né, essa água. E muitas vezes essa água ela volta para a atmosfera sem atingir o solo. Isso aí acontece quando você tem 100% da interceptação da água, essa água é toda perdida para a atmosfera, tá? Isso aí geralmente acontece em chuvas pequenas, tá? A gente falou de uma chuva de 5 milímetros, né? Em que uma copa de uma ave teria condições de absorver toda essa chuva. Agora, quando você tem uma chuva de grandes proporções, por exemplo, uma chuva de 100 milímetros, né? Uma chuva 20 vezes maiores, sendo que a árvore ela só vai conseguir absorver 5 milímetros, então você tem aí 95 milímetros de água, né, que vai passar pela copa, né, que vai atingir o solo. Então, dos 100, apenas 5 foram absorvidos, né, foram interceptados pela árvore. Nesse caso, a interceptação é de 5% só. Então, você consegue observar o seguinte, né? A gente vai mostrar vários exemplos, vários casos aqui, para referendar essas afirmações. Que chuvas pequenas, chuvas leves, grande parte ou até 100% dessas chuvas são interceptadas, tá? E voltam para a atmosfera na forma de evaporação. E chuvas mais intensas, né? Chuvas de grande quantidade, apenas uma parcela pequena dela é de fato interceptada, tá? E sendo que grande parte ela escoa pelos troncos, né? Vai atingir, ou vai passar entre as folhas e vai atingir o solo. Veja só, né? Aqui nós temos um resumo esquemático, né, do processo de balanço hídrico, né? Então, você tem a chuva, né? Então, ela pode voltar, né, para a atmosfera na forma de evaporação. Parte da água, né, da chuva, ela vai estar escoando, né, pelo tronco, né? E aí, essa água, ela pode escoar pela superfície até atingir um leito, né, do rio, ou ela pode escoar, né, ela pode se infiltrar, né? Parte dessa infiltração aqui, dessa água infiltrada, vai ser absorvida pelas raízes das plantas e a planta vai transpirar. E parte dessa água infiltrada, ela vai atingir, né, o lençol freático ou lençol subterrâneo. E esses lençóis aqui vão abastecer os rios, córregos, né, e poços, tá? Então, sempre tem em mente, tá, esse esquema, né, do balanço hídrico, tá? E aqui, por exemplo, nós temos um fluxograma, né, da dinâmica de redistribuição da água das chuvas, né, dentro de uma floresta. Então, você tem uma chuva, né? Essa chuva, ao atingir uma floresta, parte dela vai ficar interceptada, certo?
E aí, o que é que vai acontecer com essa água que vai ficar interceptada? Ela pode seguir diferentes caminhos, como a gente falou. Essa interceptação vai depender muito da, nós chamamos de capacidade de retenção da copa, né? Copas mais frondosas, consequentemente, vão interceptar mais água. Se você tem uma árvore, né, que tem uma área foliar menor, né, então, consequentemente, ela absorve menos água. Então, assim, o volume de interceptação, ele é diretamente, né, relacionado com o tamanho da copa. Então, veja só, uma vez atingiu a copa, então vai ter 4 caminhos a serem seguidos, basicamente. Parte dessa água vai evaporar, né? A água está na folha e ela evapora para a atmosfera, né? Então volta para a atmosfera. Parte dessa água é absorvida pela planta, principalmente pelo sistema radicular, tá? E aí a água absorvida, ela volta, né, para a atmosfera também pelo processo de evapotranspiração, tá? Então, né, grande parte dessa água que a planta intercepta, ela volta, né, para a atmosfera, né, via os processos de evaporação e transpiração. Parte dessa água aqui, os animais, né, do meio ali, vão estar ingerindo, né, vão estar ingerindo a água que fica nas folhas, né, que ficam retidas nos caules, né, então ela não vai para os rios também. Então, esses 3 caminhos, né, a evaporação, a absorção de água pelas plantas, a ingestão animal, elas fazem com que essa água não entre, digamos, no sistema hidrológico, né? Elas não vão lá para os rios, né? Ok. Bem, só que aí tem parte dessa água, né, que é absorvido pela copa, né? Que é interceptado pela copa, que ela simplesmente ela escoa das folhas para os galhos, dos galhos para os troncos e do tronco, né? Ela vai para o solo, tá? E aí a gente fala que essa aqui também essa aqui é a tal da chuva efetiva. É a chuva, né, que foi interceptada e que atingiu o solo. Certo. Veja só. Além da chuva interceptada, né, dentro de uma floresta, que como a gente comentou há pouco, depende muito do tamanho da copa, nós temos também a tal da precipitação interna. O que é precipitação interna? O que é que ela difere, então, da interceptação? Por mais que a gente tenha uma copa densa, às vezes a chuva consegue passar diretamente e atingir o solo sem tocar na copa. Então, nós chamamos isso de precipitação interna, aquela chuva que passa diretamente sem ficar interceptada na copa. É também aquela chuva que ela cai sobre a folha, mas ela não permanece por muito tempo, né? Ela só faz cair na folha e gotejar. Isso aí também é chamado de precipitação interna, tá? Porque a interceptação é de fato aquela água que fica na folha e ela é perdida então para a atmosfera pela evaporação, ou fica na folha e a planta absorve parte dela, ou então ela vai escoar pelo tronco, tá? E essa sim é a interceptação. Mas simplesmente aquela água que bateu na folha e foi para o solo, aí nós chamamos de precipitação interna. Aí tanto a precipitação interna quanto o escoamento de água que escoa pelo tronco, elas contribuem para o que nós chamamos de precipitação efetiva, que é o quanto da precipitação total de fato chegou ao solo. A gente vai observar que essa precipitação efetiva, né, ela é menor do que a precipitação total, lógico, né, porque a gente tem um abatimento aí devido à interceptação, mas ela não é assim um percentual fixo. Ela varia muito de acordo com a espécie florestal, de acordo com o tipo de floresta, com a época do ano e com a intensidade de chuva, tá? Então a gente vai estar comentando exatamente sobre isso agora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Jonatas está aí. Vocês vão apresentar hoje, Jonatas, sobre a bacia hidrográfica?
Professor, eu acabei não me preparando. Semana passada foi bem corrido. Eu não finalizei os meus slides. Tá, ok. Então, veja só. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, o processo de interceptação da chuva pelas florestas, né? Em estudo de interceptação por florestas, o processo de absorção pela água, pelas plantas, e ingestão animal, né? Devido à proporção insignificante, devido à impossibilidade de medição, não são normalmente considerados. Então, a gente mostrou para vocês há pouco, né? Que parte da água que fica nas folhas, essa planta absorve pela própria folha, né? Ou mesmo pelo caule ali. Mas esse percentual ele é muito pequeno de absorção de água, né? Pela folha da planta ou pelo caule. A grande parte da água que a planta absorve, ela é de fato pelo sistema radicular, né? O sistema radicular é a porta principal, né? De entrada de água para uma planta. Então, por ser muito pequeno, né, o percentual de água que é absorvido diretamente, né, da superfície das folhas, das plantas, então a gente acaba que desconsidera essa água absorvida pelas plantas no estudo dos processos de balanço hídrico. Assim como também nós temos a questão da água, né, ingerida pelos animais, né, que compõem o meio. Por mais que você tenha animais, o percentual de água, né, do todo é muito pequeno. Então, para facilitar, né, o estudo do balanço hídrico, a água também que é ingerida pelos animais não é considerado nos cálculos de balanço hídrico. Bem, então, interceptação, né, é o processo pelo qual a água da chuva é temporariamente retida pelas copas das árvores, sendo subsequentemente distribuída. Então, essa água ela fica temporariamente, né, na folha, então, na copa. A gente sabe que dali ele vai seguir vários caminhos. Então, vamos ver quais são os caminhos. A água que goteja ao solo, ela está na folha e vai gotejar no solo. A água que escoa pelo tronco, né, então ela vai da folha geralmente para o galho, do galho vai atingir o tronco, né, e do tronco ela vai escoar. E parte dessa água que é atingida pela copa, né, ela evapora diretamente para a atmosfera, né? Então, a importância da produção vegetal, da cobertura vegetal, ela é muito grande, né, nessa questão da água, dessa redistribuição de água, né, que atinge ou não o solo. Então, ó, do que a gente mostrou para vocês, então a gente tem o seguinte: a precipitação incidente é aquela precipitação que ela é a chuva, né, que cai em uma determinada área, né? No caso da floresta, é a chuva que está caindo ali na copa, né, da floresta, que é a quantidade total, né, de chuva que ela é medida acima das copas. E aqui a gente abre um ponto aqui que fala, ela pode ser medida acima das copas ou em terreno aberto adjacente, ou seja, ao lado de uma floresta. Medir a chuva acima das copas não é algo muito fácil, principalmente uma floresta com árvores com mais de 20 metros, né? Então, o que se faz comumente em alguns estudos é você ter uma área ali do lado, né, uma área em aberto, por exemplo, uma área de pastagem, uma área agrícola, e aí você ter os pluviômetros ali para estar medindo a chuva total incidente, tá? Bem, e aí nós temos então precipitação interna, que é aquela chuva, né, que atravessa a copa da floresta. Isso aí vai incluir as gotas, né, que passa diretamente entre as aberturas, né, existentes na copa, assim como aquelas gotas que respingam, né, da água retida na copa. Então isso aí nós chamamos de precipitação interna, né? Ou seja, essa precipitação interna é aquela precipitação que, quando você passa debaixo de uma floresta, debaixo de uma árvore, é aquela precipitação que está ali te molhando ou que
basicamente a precipitação que está caindo diretamente no solo. Então, a precipitação interna é a precipitação que ocorre dentro ou abaixo de uma árvore, tá certo? Dentro de uma floresta ou abaixo de uma árvore. E aí nós temos o escoamento, né, da chuva pelo tronco, que é a água da chuva que, após retida, né, pela copa, ela escoa pelos troncos em direção à superfície. Veja só, aqui ó, nós temos um esquema, né, que mostra como medir esses três tipos de chuva, né, de precipitação, em uma área com floresta. Então, o ideal seria você ter, né, um pluviômetro que mede a chuva, para medir a chuva acima da copa da floresta. Isso aqui vai medir, né, toda a chuva que atinge a área, né? Aí você tem aqui esse pluviômetro, ó, medido aqui, né, abaixo da copa, né? Ela vai medir a precipitação interna, que é a precipitação que passou diretamente sem atingir as folhas, ou a precipitação que atingiu as folhas, mas respingou, né, e passou pela copa. Essa precipitação interna ela tem que ser menor, né, que a precipitação incidente, tá? Tem que ser menor. Ela pode acontecer o seguinte, de ser maior em alguns pontos, né? Porque aí você pode ter alguns pontos que as folhas convergem água para alguns pontos, né? É como se tivesse umas goteiras em uns pontos. Mas é por isso que é importante, quando se faz medir essa precipitação interna, você medir em vários locais, para você evitar exatamente esses pontos de maior precipitação, né? E aqui você tem, então, ó, a água que escoa pelo tronco, né? Então, geralmente é construído, tá? É feito um esquema aqui para a gente conseguir convergir toda a água que está escoando pelo tronco para um recipiente. Isso aqui nós chamamos, então, de água escoada pelo tronco, tá? E, geralmente você vai medir esse dado em volume, né? O volume de água escoada. Então, aí é preciso conhecer, então, o diâmetro, né, da copa, para que a gente possa, então, dividir o volume de água captado pela área da copa. E aí nós transformamos o volume de chuva para a altura de chuva, né? Que a precipitação geralmente é dada em milímetros, a altura de chuva. Então, a partir daqui, né, desse esquema, a gente consegue medir, então, precipitação incidente, acima da copa, precipitação interna, a chuva que passa pela copa, e escoamento pelo tronco, né, que é a chuva que é interceptada pelas folhas e que é convergida para o tronco. Aqui a gente já mostra, né, uma forma de medição em que eu não meço a chuva acima da floresta. Como eu falei para vocês, não é fácil você ter um pluviômetro 20, 30, 40 metros acima do solo, né? Então, geralmente, a gente procura uma área em aberto, do lado, né? Para fazer, então, a medição da chuva, da precipitação total, incidente. Aqui, a gente observa, né, em uma pesquisa, em que essa pesquisa aqui, ela faz o seguinte, olha, ele está medindo aqui a precipitação interna. Então, ele colocou aqui várias tubulações, né, cortadas ao meio, né, e aí essa água que passa por essa floresta, né, a chuva interceptada, ela cai nessas calhas, dessas calhas elas vão estar passando aqui para essa outra calha lateral, e aqui é trazido para um recipiente, né. Aqui a gente observa que nesse caso, né, tem um equipamento aqui, esse equipamento ele consegue estar medindo, tá, esse volume de água, né, ao longo do tempo. Então, isso aqui seria um pluviógrafo, tá? Então, geralmente aqui você tem um sistema de uma balança, né, eletrônica, que aí está medindo o quanto de água que está
a massa de água, né, que está chegando aqui a cada 10 minutos, 1 minuto, 1 hora, e ele consegue, então, saber o quanto de precipitação interna está ocorrendo dentro dessa floresta. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Por favor, podem se manifestarem aí. Bem, então a gente já mostrou para vocês aqui, né, essas formas de precipitação, e aqui vejam só, você tem uma vegetação, né, uma floresta, aí do lado, né, tem uma área de pastagem, e aqui então foi colocado, né, um pluviômetro, né, do lado dessa floresta para captar a água, a precipitação incidente, né? Como eu falei, nem sempre é fácil medir essa precipitação acima da copa, pelo contrário, é muito difícil. E aí é comumente feito, o que comumente se faz é medir do lado da floresta, né? Como tem sido feito aqui. E aí você precisa deixar uma distância mínima, né, das árvores para evitar a influência, né, da copa. Isso aqui no geral é acima de em torno de 20 a 30 metros, né, de distância das árvores, tá? Pelo menos 20 a 30 metros. Escoamento da água pelo tronco, o caminho geralmente é esse, né? A água ela é interceptada pelas folhas, as folhas podem atingir os galhos, né? E aí ela vai escoando pelo tronco, né? Até atingir a superfície do solo. E aí a precipitação interna, né? É aquela que ela não ela é interceptada pelas folhas, mas ela não vai para o solo. Desculpa, ela não vai para o tronco, ela cai, ela passa, né? E aí causa a tal da chuva interna, né? Então veja só, a gente falou para vocês no início, né? A precipitação efetiva, que é a precipitação, digamos o seguinte, é parte da precipitação, né? Que incidiu numa região, é aquela precipitação que de fato atingiu o solo. E aí tem duas formas, né? De ela atingir o solo: a precipitação interna e a água escoada pelo tronco. Então, a precipitação efetiva, ela é composta, então, pela precipitação interna, né, e pelo escoamento de água pelo tronco. A água que não passou diretamente, né, que não se transformou em precipitação interna, nem escoamento no tronco, é aquela água que foi interceptada e que volta para a atmosfera pelo processo de evaporação. Essa água nós dissemos, geralmente falamos que é uma perda, tá? É uma perda porque essa fração de água ela é evaporada diretamente da copa sem atingir o solo, né? E aí você tem uma diminuição da água no balanço hídrico. Então, veja só, aqui é uma equação do balanço que ela é a seguinte, ó. P é representado pela precipitação incidente, precipitação total. Então, se você subtrai aqui a precipitação interna, a precipitação, né, a escoamento da água pelo tronco, a capacidade de retenção da copa, né, que é a água que fica ali na copa, e a evaporação, então esse balanço aqui tem que dar zero, tá? Tem que dar zero, né? Então, a gente vai, e com isso a gente pode fazer, a gente pode entender entender melhor a parte dessa redistribuição de água, né, dentro de uma área florestal. Então, no início da chuva, é preciso primeiro, né, que ocorra a saturação da copa, né, que é o seguinte: a chuva começa, então, principalmente aquelas chuvas mais finas, elas vão ficar ali na folha, né, vão ficar no caule. Só depois que essa folha, esse caule começar a ficar saturado, né, é que a água começa a escoar pelo tronco, ou ela começa a respingar. Por isso que aquelas chuvas fininhas e chuvas de pouca intensidade, elas ficam praticamente todas interceptadas na folha, né, na copa das plantas. Só que quando essa chuva ela continua, né,
E aí as folhas já estão saturadas, a partir daí, então, a água começa a escoar pelo tronco, ou ela começa, então, respingar no solo, tá? Então, para ocorrer, então, essa precipitação interna ou escoamento no tronco, isso aí só vai acontecer depois que as folhas, a copa, né, já tiver atingido o ponto de saturação, tá? Só que isso numa chuva muito intensa, aquelas chuvas torrenciais, né, essa saturação, muitas vezes, ela não vai acontecer, pode acontecer de você ter precipitação interna, escoamento, né, de água pelo tronco, porque chuva muito intensa, né, a água vai passando também já diretamente, né, a folha muitas vezes não tem condições de absorver a maior parte dessa chuva intensa inicial, né, até porque as gotas são muito maiores, né, do que uma chuva de baixa intensidade. Então, aqui fala o seguinte, olha, a parte dessa capacidade, né, de retenção de água pela copa, né, ela vai estar em função muito da espécie e da parte aérea da biomassa. Então, exatamente, né, se você pega uma floresta que tem árvores mais frondosas, né, com copas muito densas, então a interceptação é maior, consequentemente a capacidade de saturação também. Se você já tem uma vegetação, né, com uma copa, né, menor, então, consequentemente, você tem uma menor retenção de água, né, pelas folhas, né. Bem, aqui a gente consegue observar, né, algumas folhas, né, que você tem a água, ó, que está sobre a folha. Sobre essas gotas maiores, tá, a tendência é que elas escoem das folhas, né, e aí o principal caminho, muitas vezes, é que ela vai se tornar precipitação interna, tá? Dependendo da posição, ó, ela vai cair aqui e vai seguir pelos galhos, né? Até atingir o tronco. Então, a folha ela não é capaz, né, de absorver quase nada de água que fica sobre a sua superfície, tá? É muito pouca quantidade de água que, de fato, é absorvida diretamente pela folha. Até porque, né, muitas das folhas, sobretudo de folhas de árvores, né, elas têm uma camada que nós chamamos de uma camada hidrofóbica, né, elas têm uma camada de gordura, né, sobre a folha, que faz com que a absorção de água seja menor ainda, né. Então, esses aspectos todos, eles diminuem, né, essa absorção de água, né, pela folha, porque a água, né, em si, ela tem uma coesão muito grande entre as suas moléculas, né, que acabam formando, né, essa tensão superficial que reduz o contato de água, esse espalhamento, né, de água pela folha. É por isso que eu acho que vocês devem ter feito alguma disciplina que fala sobre a aplicação, né, de herbicidas, né, no controle de erva daninha para a formação de uma floresta. E aí lá na aplicação do herbicida, geralmente se usa um espalhante adesivo para melhorar o contato, né, da solução aplicada com a folha. Esse espalhante adesivo, basicamente o que ele faz é diminuir essa tensão superficial, né? E qual que é o objetivo? É para que quebrar essa gota aqui em pequenas gotas, e essas gotas, de certa forma, fiquem ali na superfície da folha, né? E assim você tem uma melhor absorção da solução aplicada pela folha. Tá? Mas no caso da água, não. Ela tem uma alta coesão, né? Forma uma alta tensão, e aí diminui o contato, né, da água com a folha. Esse contato diminuído, né, forma essa gota que ela vai escoar. Ou ela escoa para o tronco, ou ela vai escoar diretamente para o solo, né? Então, a chuva que cai sobre uma parcela de uma bacia hidrográfica, tá? Ela naturalmente é fracionada em 3 parcelas, né? Como a gente vem frisando para vocês aqui.
parte da água interceptada e armazenada na vegetação, ela evapora. Parte escoa pelos troncos e parte atinge a superfície do solo diretamente ou depois de escoar pelas folhas. Então, no processo hidrológico, né, pelo qual a chuva passa, né, por vezes, pela interceptação, você deve levar em conta algumas questões, né? Tem que levar em conta essa água interceptada, principalmente, né, no gerenciamento dos recursos hídricos e também no modelo de chuva-vazão. Né? Muitas vezes a gente relaciona aqui a chuva e vazões em rios. Então, para esses modelos hidrológicos, é preciso levar em conta a cobertura vegetal, né? E o tipo de cobertura vegetal. Como a gente falou para vocês há pouco, né? Uma água que escoa em uma área urbana, né? Grande parte dessa água, a maior parte dessa água, ela vai se transformar em vazão, porque o asfalto, né? O calçamento não permite a infiltração da água. Então, parte dela é perdida por evaporação, mas a maior parte ela vai escoar, né? Para as galerias e vai para os rios. No caso de áreas agrícolas e florestas, não. Né? Parte dessa água ela vai ser infiltrada, né? E no caso da floresta, além da infiltração, uma parte significativa ela é interceptada pela copa e é perdida para a atmosfera. Aqui é um trabalho, né? Bem interessante que às vezes a gente faz, né? Uns esquemas desses, até mesmo com garrafa PET, né? Para mostrar, né? A gente tem aqui um simulador de chuva. E aí, nesse simulador de chuva, você tem 4 condições. Você tem uma área aqui simulando uma floresta, né? Uma área simulando uma pastagem, um gramado. Uma área representando um solo desnudo, né? E aqui você tem 2 tipos de solo, um solo argiloso e um solo arenoso. Então, logicamente, a gente vai observar, né, que o volume drenado, né, nessas 4 condições muda em função da cobertura do solo. Para esses 4 casos, a menor drenagem vai ocorrer exatamente na área florestada. Por quê? Porque grande parte da água vai ficar aqui, então, absorvido, né, por essa copa, e aí não vai atingir, né, não vai se infiltrar no solo. Bem, o que eu acabei de falar para vocês, a gente tem falado bastante aqui, ela é resumida aqui nesse gráfico, né? Então você tem um gráfico aqui, né, de fluxo fluvial, é a chuva que chegou no rio, tá? A chuva que chegou no rio ao longo do tempo. Olha só, aqui ele está representando essa linha em vermelho, né, por uma área agrícola. Isso aqui poderia ser também uma área urbana, né, mais ou menos uma área urbana. Se você tem uma chuva intensa, então grande parte dessa chuva aqui, ela vai se formar em um pico, né, de vazão muito alto, né, como está mostrando aqui. Por quê? Porque grande parte dessa água, né, vai escoar pela superfície e vai atingir os rios, né? Por isso que você tem esses picos, nós chamamos de pico de enchente, né? Pico de cheia. Aqui você tem uma floresta, né, regenerada, essa parte em verde, processo de regeneração, que é que difere bastante dessa curva em vermelho, né? É que nessa área florestada, eles não atingem um pico tão alto quanto na área agrícola. Isso, pessoal, se dá devido, né, à cobertura florestal interceptar grande parte dessa água, né, e essa água ser perdida por evaporação, mas ela ser principalmente, ela caminhar diretamente para a infiltração, tá? E não tanto para escoamento superficial. Então aqui, ó, a floresta natural, ela tem um comportamento, né, que se assemelha à área de regeneração, né? Então o pico também ele é menor ainda, né? E esse pico ele se dá com muito mais tempo depois, né?
do pico da chuva. Isso é interessante pelo seguinte, olha, áreas florestadas, as cheias dos rios são menores do que em áreas com coberturas rasteiras ou áreas sem cobertura, tá? Então isso aí é um ponto. E outro ponto é que as cheias dos rios, né, os picos de cheia, eles acontecem, né, mais rapidamente em áreas com pouca vegetação. E no caso de áreas com vegetação, esse pico ele é mais retardado, né? Ele acontece depois, tá? Isso aqui mostra a importância, né, da floresta em áreas susceptíveis, né, a alagamentos, a enchentes, né? Porque a floresta tem uma grande, digamos assim, uma estrutura muito importante, né, para evitar picos de enchente. E aqui não, a gente acaba vendo, né, a comparação aqui da formação, né, de vazões ó, após uma chuva que em horas, né, você teve 3 horas de chuva, né, 3 horas de chuva intensa, uma chuva que de aproximadamente aqui 57 milímetros na primeira hora, na segunda hora uma chuva já de uns 64 milímetros, e depois uma chuva, na terceira hora, uma chuva de uns 35 milímetros, né? Então são chuvas bem intensas, né? Em 3 horas, choveu basicamente aqui uns 140 milímetros, né? 150 milímetros. E aí você observa o seguinte, né? Na área urbana, a partir já na terceira hora, né, de chuva, você tem uma vazão muito grande, ó. Já formou-se uma vazão, né, enorme aqui nos rios. Já em área não urbanizada, né, são áreas rurais, você observa que esse pico, né, no rio, ele já foi praticamente aqui, ó, lá para umas 6 a 7 horas depois do início das chuvas, né? Enquanto que na área urbana, não, foi 3 horas após. E aí a grande vantagem, né? Na área não urbanizada, esse pico é menor. Tá? Então as enchentes são muito menores em áreas não urbanizadas. Bem, então isso aqui, né, é uma figura que é igual à figura anterior, né? Então a gente vê aqui em azul o fluxo da área urbana, né? Então você vê que o intervalo aqui da chuva, né, para a passagem para atingir o pico, né, de cheia, é muito mais curto, né, na área urbana do que numa área não urbana, né? Aqui, na verdade, né, ele está comparando uma área antes da urbanização e uma área depois da urbanização, né? Então, você observa que antes da urbanização você levava 3, 4 vezes, né, o tempo para atingir, né, os picos de cheia do que depois que essa área foi urbanizada, né? Mas o maior problema, de fato, é a magnitude dessas vazões, né? Que no caso aqui a vazão, né, é quase 2 ou 3 vezes maior do que antes da urbanização. Veja só, em alguns casos, o volume interceptado ela não é desprezível, né? Então, a gente observa, por exemplo, aqui, ó, percentual de água que é interceptado nas florestas, e aí mostra a floresta, né, em diferentes regiões do mundo, né? Aqui tem as florestas do Chile, é onde se tem um grande percentual de interceptação. Em torno de 36% da chuva, né, que incidem nas florestas do Chile são interceptadas, ou seja, são águas que não atingem o lençol freático, não são infiltradas. Aí você compara, esse valor é muito parecido também com a vegetação ripária do cerrado brasileiro, né, que é 37%. É interceptado. E aí você tem uma floresta amazônica e atlântica, né,
que são florestas, digamos assim, com uma área de copa muito mais densa, mas a interceptação é em torno de 22%, né, da chuva que cai anualmente. É uma alta interceptação. Veja só, essa variação, né, de valor de interceptação, isso tem muito a ver com o tipo de chuva da região. No Chile, por exemplo, né, o volume de chuva ele é muito menor do que na área de floresta amazônica, né? Enquanto na Amazônia vai chover em torno de 3 mil milímetros por ano, né? No Chile, as chuvas são no máximo de 1.000 milímetros por ano. Então, você tem a magnitude das chuvas que é muito maior e tem outra questão também, né, da intensidade de chuvas. Né? Queira ou não, na Amazônia você tem chuvas, e na floresta, na Mata Atlântica, você tem chuvas muito intensas em algumas épocas do ano, e essa intensidade de chuvas, ela é muito maior do que as chuvas que ocorrem lá no Chile, né? Então, como a gente tinha comentado antes, quanto menor a intensidade de chuva, ou seja, quanto as chuvas forem mais fraquinhas, né? Aquelas chuvas mais suaves, maior é a interceptação. Então, nesse balanço de água, né, que a gente tem falado bastante, a chuva que precipita em uma região, né, então parte dela aqui vai evaporar, né, parte dela vai passar pela floresta, que é a precipitação interna, né, sendo que aqui a gente vai ter que subtrair, né, a interceptação, né. E aí parte dessa água ela vai escoar, né, pela superfície, outra parte ela infiltra, né, e aí forma escoamento subterrâneo, né, fica ali na parte mais superficial do solo, e tem a água que vai infiltrar para as camadas mais profundas, né, e aí vai atingir o escoamento subterrâneo, tá? E nesse processo, a água que fica nessa camada, né, subsuperficial, é principalmente a água que vai ser absorvida pelo sistema reticular, e aí vai entrar no processo de transpiração, e essa água vai voltar para a atmosfera. A água que ultrapassou, né, essa área do sistema reticular, grande parte dessa água ela vai descer e atingir os lençóis, né, os aquíferos. Só que parte dessa água também ela pode voltar por um processo chamado de ascensão, né, geralmente chama ascensão capilar. Essa água ela volta, né, para a área do sistema radicular, e aqui ela é absorvida pela floresta e a planta, né, vai transpirar também, tá? Então, é um processo muito dinâmico, né, de redistribuição de água no sistema solo, água, planta, atmosfera. Olha só, aqui uns dados, né, que foram coletados e foram apresentados em uma palestra, né, em 2015, né, que aí mostra as alterações do balanço hídrico, né, na região do Cerrado, né, e aí você tem o seguinte, olha, para essa região lá, que chove em torno de 1.220 milímetros, uma região próxima à Goiânia, a precipitação interna ela é 81% da precipitação total, tá? 81% dessa precipitação total. Sendo que o escoamento de água pelo tronco representa em torno de 1%, né, da precipitação. E aí, veja só, né, desses 1.220 milímetros de água que chove na região, um percentual elevado, né, 67%, volta para a atmosfera pelo processo de evapotranspiração. Um percentual, né, aqui é a região do Cerrado, acho que alguns de vocês devem conhecer, né, são regiões assim que não são tão acidentadas, né, então o escoamento superficial ele é pequeno, né, geralmente em torno de 1%,
E o que a gente observa é o seguinte, para essa região, né, dos 1.220 milímetros de chuva, 32%, aproximadamente uns 400 milímetros, é água que é armazenada, então, no sistema solo, e aí vai abastecer os rios, né? Então, esse é o percentual de água que, de fato, vai para os rios. Então, como medir a interceptação? Bem, a interceptação, geralmente a gente não consegue medir diretamente. A gente vai fazer uma estimativa, vai fazer um cálculo, né? Esse cálculo é feito pelo seguinte, a gente mede, né, a chuva que é precipitada, né, na região, precipitação total, ou precipitação incidente, e nós vamos subtrair aquela parcela que passou diretamente pela floresta, que é a precipitação interna, e também vai ter que subtrair a chuva que escoou pelo tronco, tá? Então, a chuva, né, atinge, né, a região, que é a chuva incidente, a gente vai medir, né, geralmente numa área ao lado, né, da floresta. Isso aqui, por exemplo, é um caso, né, que foi realizado uma medição numa área ali de floresta amazônica, lá em Santarém, no Pará, por esse pesquisador, né, o Campos. E aí, a gente geralmente faz essa medição, né, dessa chuva aqui, total, a uma distância, né, equivalente a uma distância tomando, né, um ângulo de 45 graus, tá? Isso aí vai dar em torno de 20 a 30 metros para uma árvore aí que com 20 a 30 metros de altura, né? Então aí você coloca de 2 a 4 pluviômetros, tá? Para medir essa chuva incidente. Aqui já é a chuva interna, e aí vai ter várias formas de se medir, né? É comum o pessoal usar essas calhas para fazer a medição dessa chuva interna, ou então também você pode colocar uns pluviômetros, tá? Esse aqui é o pluviômetro padrão, né? Ele tem 25 centímetros de diâmetro, e aí a água ela vai estar sendo armazenada aqui nesse funil, e muitas vezes a gente deixa também um reservatório maior, né? Para que possa então estar armazenando essa água também. A precipitação interna ela apresenta uma alta variabilidade, o que requer a utilização de vários interceptômetros, né? A fim de que se possa obter uma estimativa dessa variação. Como eu falei, você dentro de uma floresta, você observa que em alguns pontos chove mais, a tendência da água gotejar alguns pontos, enquanto em alguns pontos chove muito pouco, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e aí você tem que medir em vários pontos dentro da floresta. Então, geralmente, é no mínimo de 10 a 12 pluviômetros que você tem que colocar dentro da floresta, até para fazer essa medição da chuva interna, né? O escoamento de água pelo tronco, né? Aqui o pessoal mostra que foi feito um esquema aqui para interceptar essa água do tronco e aí canalizar ela, né, para uma mangueira, e dessa mangueira você leva para um recipiente, né, um reservatório. De tempos em tempos você vai estar fazendo a medição desse volume. Bem só, para a questão da medição do escoamento de água pelo tronco, né, geralmente a gente utiliza uma canaleta, né, que a gente vai vedar essa canaleta ao redor do tronco, né, e aí a água que vai descendo, ela vai se direcionar para essa canaleta, então, e dessa canaleta vai para um reservatório. O que está sendo comentado aqui é que numa floresta, por exemplo, de eucalipto, né, que aí você tem as árvores mais uniformes, é mais fácil fazer essa medição, porque o diâmetro dos troncos tem uma certa variação,
mas a variação não é tão grande quanto comparado a uma floresta natural, que você tem grande parte das árvores com diâmetro pequeno, né? Então, a medida mais difícil de ser medida, né? Em florestas naturais. E também aqui tem uma influência muito grande do tipo de tronco. Ele está comentando o seguinte: em floresta de tronco liso, a interceptação, o escoamento no tronco pode chegar até 8%. Já em tronco rugoso, né, aí você tem uma diminuição fica entre 1% e 12%. Aqui tem uns dados bem interessantes, que aí ele mostra que a interceptação, escoamento e precipitação interna, né, para épocas distintas, né? Aqui você observa o seguinte, a figura A é num período, né, que é o período chuvoso. Esse período chuvoso aqui choveu quase 200 milímetros. A interceptação foi de 17%. Né? Aí você observa o seguinte, aí vamos pegar aqui e comparar agora com o período mais seco, né? Quando você pega o período mais seco, deixa eu ver aqui, aqui é o início do período chuvoso, período de baixa pluviosidade, tá, desculpa, eu acabei me equivocando, né? Nós temos o período de baixa pluviosidade, período chuvoso, temos o período chuvoso aqui de 14, né, a final do ano, né, e temos o período aqui de início das chuvas, né. Aí a questão é o seguinte, ó, esse período aqui, para essa região, é o período de maior chuva, né, 1.000 milímetros a 1.070 milímetros de chuva, né. Essa chuva aconteceu basicamente aqui em 3 meses. E aí você observa o seguinte, olha, nesse caso a interceptação foi de apenas 4%. Então, 95% da chuva, né, nesse período ela se transforma em precipitação interna. Quando você compara, né, com um período de apenas 189 milímetros, com um período de 3 meses também, a gente observa uma contribuição maior da interceptação, né? Chegou a 17,5%. Né? Isso dá por quê? Porque no período de baixa pluviosidade, né, além de chover menos, essas chuvas são mais fracas. Então a planta intercepta mais. Então, essas figuras aqui mostram o seguinte: períodos chuvosos, o volume interceptado, ele é até grande, né? Você compara aqui, ó, no período seco interceptou 33 milímetros. No período chuvoso, 46. O volume interceptado foi até maior no período chuvoso. Só que, comparado com o total de chuva, no período chuvoso isso representou 4,3%. Enquanto que no período seco isso representou 17,5%. Né? Então, a magnitude da interceptação, a significância da interceptação ela é maior para o período de menor intensidade de chuva. Aqui nós temos uma relação, né, isso aqui, essa chuva interna, pessoal, esses estudos, é feito mais em pesquisa, né? E aí, o que é que se faz, então? O pesquisador, ele relaciona a chuva interna com a chuva em aberto, para obter equações. E aí, com essas equações, os planejadores, né, de balanço hídrico, no caso, o pessoal que trabalha em Secretaria de Recursos Hídricos, Secretaria do Meio Ambiente, os hidrólogos, né, que não vão ter o tempo para poder fazer aqueles estudos, né, de balanço hídrico dentro de uma floresta, eles simplesmente vão estar utilizando essas equações, tá, que foram estimadas nesses trabalhos, para determinar para fazer o balanço hídrico de uma região. Aqui você tem, por exemplo, ó, essa figura A,
Ele relacionou os dados, né, chuva em aberto, com a precipitação total, né? Obteve aqui uma reta, né? E essa reta está sendo representada, então, por essa equação, que o y, que é a precipitação interna, vai ser igual a 0,90 vezes x é a precipitação em aberto, menos 3,21. Então, aqui mostra o seguinte, ó, 90%, né, da chuva em aberto, desculpa, a precipitação interna ela é equivalente a 90% da precipitação em aberto para essa região, tá? Já o escoamento de água pelo tronco, ele representa apenas 0,5%. Isso aqui para aquela região lá que nós falamos, a região de Santarém, né, no Pará. Que a gente tem diferentes trabalhos para diferentes regiões, feito por diferentes autores, né? Aqui, por exemplo, a região lá de Botucatu, né, em São Paulo, mostra uma interceptação em torno de 18%. Já para a região aqui da Amazônia, em torno de 15%, Mata Atlântica 15%, né? Um trabalho aqui para a Amazônia Ocidental de 14%. E aqui o trabalho para a Amazônia Oriental, né? 10%, né? Bem, a gente tem feito um trabalho, né, similar a esse, na floresta de eucalipto, né, que nós temos lá no SECA. Esse trabalho iniciou-se em meados de 2019, né? São 2 trabalhos de dissertação de mestrado sob minha orientação. A gente tem feito, então, um estudo do balanço hídrico, né, nessa floresta de eucalipto, né? Eu acho que a maioria de vocês aqui já conhece, né, essa floresta. A gente faz bastante aula prática lá, o professor Pagel, principalmente, né? O pessoal da implantação florestal. Que aí você tem as salas de aula do SECA, né? E aí seguindo, né, naquela estrada, nos fundos SECA, você vai passar aqui pelo departamento de zootecnia. E aí depois da apicultura você tem a floresta de eucalipto, né, ao lado da floresta da Frascale, né? Então, foi o que nós fizemos lá. A gente tem feito desde 2019, então, né, a medição dessa chuva interna. Nós estamos utilizando aqui pluviômetros, né, que foram construídos, né, para essa pesquisa, e a gente utilizou basicamente garrafas PETs, né, com tubos de PVC, e aqui nós estamos utilizando, então, para fazer a medição da chuva interna, né. Como são diferentes espaçamentos, diferentes clones, estamos estudando a influência, né, do espaçamento entre árvores e do tipo de clone na interceptação de água pela floresta. Aqui é o esquema que nós fizemos para fazer o escoamento de água pelo tronco, né? Então, nós colocamos algumas mangueiras, né, serpenteando o tronco, de forma que a água escoada pelo tronco ela seja canalizada para essas mangueiras e seja armazenada, então, nesse recipiente aqui. E de tempos em tempos a gente está coletando essa água, né? A gente observou aqui, que são 2 tipos de clone, né? O I144 e o VE41, para 3 tipos de espaçamento, né? Espaçamento mais adensado é o 3x2, espaçamento 3 metros entre linha de planta e 2 metros entre plantas, né? E aí você tem espaçamento 3x3 e 3x4. A gente observa aqui aqui as equações, né? Apresentaram uma alta relação, né? Correlação, em torno aqui de 98, né, a 99%, né, o que é um R ao quadrado muito bom. E a gente observa aqui que existe uma influência, assim, né, dos clones, né, sobre a interceptação, né, e mostrando que a precipitação interna, né, ela tem variado aqui em função do clone espaçamento. Para esse clone VE41, no espaçamento 3x4, a chuva interceptada é equivalente a 82%, né? A precipitação interna
equivalente a 82% da precipitação total. No espaçamento 3x3 é 81%. Nesse espaçamento mais adensado é 87%, né? E aqui a gente observa que esse clone, né, ele tem uma interceptação bem parecida, né, com o clone 144. Os dois clones têm uma copa muito similar, então os valores, né, de interceptação são muito parecidos e, consequentemente, precipitação interna. Que está em termos percentuais, ó. Então, a precipitação interna, ela tem variado aí, né, de 80% a 88% da precipitação total. Isso dá uma interceptação variando de 8%, né, até 17%. Aqui são outras formas de medição, né, de água pelo tronco, né? Esse trabalho aqui feito em Pinos, o pessoal tem convergido a água escoada por 4 troncos para um reservatório, né? Bem, pessoal, é basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Sobre interceptação é isso, né? Então a gente acaba mostrando para vocês que esse trabalho aqui é um trabalho interessantíssimo, né? E que tem muitas aplicações. A partir dessas equações que a gente apresenta aqui, ó, é possível então já fazer balanços hídricos, né? Para saber o quanto de água tem sido interceptado nas florestas aqui em Alagoas, né? Então, esse tipo de trabalho ele é importantíssimo para a gente estudar a vazão, né, em rios, em que nas suas bacias você tem florestas de eucalipto, tá? Então, deixa eu parar a gravação, para a gente fazer alguns comentários e alguns avisos, né, da aula de hoje.